nó na garganta de Clarence pesava mais que o próprio alçapão. Lá fora, as botas do carrasco batiam no chão seco. O crime? Ter matado Roy Phillips. Uma mentira que ia custar o pescoço dele. O suor azedo grudava no couro velho. Clarence forçou a grade carcomida, os dedos sangrando contra o metal até a cela ceder. Ele saltou para o escuro, apertando o mapa contra o peito, os batimentos atropelando a lógica. O sangue Yanni Sim, escondido sob o nome Clark, lia no calor da fuga o que os outros chamavam de rabisco. Era a única forma de sobreviver. No território Apache, o silêncio tem dentes. Clarence ouvia o peso desse vazio, um nada que engole homens, sem corpos, sem rastros, sem explicação. Esse couro Apache sempre cai em mãos erradas. Ele muda de dono, empurra o azarado pro abismo. Ouro? Mentira? Ninguém que foi até o fim voltou para contar. Clarence não queria o mapa, mas com o xerife na bota e a morte no encalço, ele virou a única saída, a única chance e o maior erro da vida dele, porque algumas coisas não estão escondidas por acaso e alguns lugares não foram feitos para serem encontrados. Se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal. O que vem agora vai muito além de um mapa. É um lugar que nunca deveria ter sido encontrado. E uma verdade que alguém decidiu esconder a qualquer custo. Agora me conta aqui nos comentários. Você seguiria um mapa desses, mesmo sabendo que ninguém nunca voltou? O sol fritava o crânio. Gosto de lixa na língua, nada de água. Clarence não olhou para trás. Cruzou a última cerca. O calor colava a poeira nos olhos. O som das botas do xerife Gordon Phillips ainda ecoava. Gordon não pararia. Não com o próprio filho envolvido. Para o desgraçado, Clarence tinha a culpa nas mãos. A acusação bastava. A cidade sumiu. O peso da corda ficou, apertando. A mão buscou a nuca por espasmo, tentando arrancar o que já estava na pele. O corpo lembrava do nó. O mapa queimava sob o casaco. Uma pulsação térmica contra as costelas. Clarence parou brusco. Galope à direita? Sacou a arma. O cano da Colt oscilava. A mão direita espancava o próprio controle. O coração batia na garganta. Silêncio. Era só o vento em uma rocha oca. Erro idiota. O sol cozinhou o caminho. Suor. Azedo. Couro podre. Fezes secas. A boca era pura areia. O horizonte dobrava sob o calor. O vento parou. O deserto fechou as portas. Os sons sumiram. Pássaros calados. Insetos desaparecidos. Até o cavalo pisava baixo. Clarence puxou as rédeas. O animal resistiu. Músculos tensos. O bicho ouvia o que ele se recusava a aceitar. Desceu. Quase tropeçou. Um estalo seco. A bota cortou o silêncio. A terra era uma crosta morta. O silêncio tinha presença. Algo estava ali muito antes dele chegar. O suor ferveu e congelou na espinha. Deu 3 passos. O chão cedeu. Um fêmur humano sob a poeira, rachado. Um anel de prata preso ao osso. A marca de uma família vizinha, agora cinza. O estômago revirou. Ácido na garganta. Cuspiu uma praga rouca. Desgraçados. Restos de Roy Phillips? Ou de quem tentou fugir? Fardas rasgadas. Tecido azulado podre entre costelas expostas. Uma vala comum. Clarence desabou de joelhos. Puxou papéis rígidos sob uma vértebra. Não era um mapa. Eram escrituras originais. O papel colado por um coágulo seco abriu com um rasgo úmido, como uma ferida arrancada da carne. No rodapé, o selo de cera preta dos Phillips. Fuligem pura. O relevo, um punho de ferro esmagando um osso.
A marca soterrava a assinatura dos antigos donos. A data? O dia seguinte ao sumiço da vizinhança. O xerife não buscava justiça, buscava o recibo do massacre. Clarence respirou fundo, puxou o mapa de couro, abriu com mãos trêmulas. Linhas curvas, secas. O couro pulsava. Para a cidade, ele era apenas Clark, uma máscara que agora se estilhaçava. Mas o sangue Yanissim nas veias reconhecia o padrão oculto. O mapa não pedia olhos, pedia herança. Uma estática subiu pela ponta dos dedos. Clarence vergou sob o impacto. Soco seco no baço. O ar fugiu dos pulmões em um solavanco. O zumbido perfurava o tímpano. Clarence cambaleou. As pernas falsearam. Agarrou o mapa. O couro triturava o ar. Dentes moendo o osso. Cheiro de metal queimado chicoteava as narinas. O nanquim ferveu. Tac! As linhas da rota se contorceram, espasmaram até desenharem o contorno exato da vala aos seus pés. O nome Clark foi a isca. O sangue Yanissim era o alvo. O mapa não guiava, ele cercava. A herança não mentia. A terra, sim. Aquilo não mostrava o caminho, mostrava a armadilha. E Clarence já estava dentro dela. O ar não vinha. O peito de Clarence era um cofre trancado, garganta seca, língua pregada no céu da boca. O zumbido diminuía, mas não sumia. Cavava espaço dentro da cabeça. O mapa tremia nas mãos. Ou era ele? Fechou o couro de uma vez. Golpe seco. Nada parou. O silêncio continuava ali, pesado, esperando. Clarence levantou com esforço, pernas instáveis. Olhou de novo para a vala. Não havia dúvida, ponto marcado, gente levada até ali e descartada. Passou a mão no rosto. Suor e poeira. Precisava sair. Primeiro passo. Travou. O cavalo sumiu. O coração acelerou. Sem pânico. Só cálculo. Girou devagar. Analisou o terreno. Nada. Nem marca de casco. Nem rastro de arrasto. Como se o animal nunca tivesse existido. Clarence apertou o maxilar. Aquilo não era natural. Ele sabia. Andou. Sem mapa. Sem olhar para trás. O terreno mentia. Uma rocha em formato de crânio agora era um punho fechado conforme ele avançava. Depressões no solo. Marcas para o nada. Aquilo mudava. O suficiente para confundir. Clarence parou de tentar entender. Começou a marcar o próprio caminho. Cortes em pedras. Riscos no chão com a bota. Referências práticas. Olhou para trás. Nada. Nem cortes, nem rastros. O lugar apagava tudo. O estômago apertou. Aquilo não era armadilha. Era controle. Clarence ficou parado, pensando, escutando. Ouviu, baixo, curto, quase perdido. Não era vento, nem animal. Era humano. Girou o corpo, mão na arma, varreu o terreno. Nada. O silêncio voltou, mais pesado. 1 segundo, 2, 3. O som veio de novo, mais fraco. Clarence avançou. Passo medido. Dedo firme no gatilho. Controle. Ele não estava mais sozinho. O terreno desceu. Uma depressão estreita entre as pedras. A luz sumiu. A temperatura caiu. O ar ficou denso. Cheiro de ferro velho e ozônio pesava nos pulmões. Respirar era um esforço. O som veio outra vez. Um arrastar. Um esforço. Clarence desceu e viu um corpo encostado contra a rocha, respirando por um fio. Roupa rasgada. Poeira e sangue seco. Rosto afundado, queimado pelo sol. Mas vivo. O sangue de Clarence gelou. O choque travou os músculos. Roy Phillips, o filho do xerife, não encontrou ouro. Era um destroço humano, sem amarras ou grades, mas ele não se movia. O lugar o reivindicou. Roy
não fracassou na fuga. Ele tinha sido devorado por algo que Clarence ainda não conseguia ver. Roy abriu os olhos. O foco demorou. Quando veio, ele travou em Clarence. O olhar era de quem via um fantasma. A boca mexeu. Só saiu um chiado de ar seco. Clarence se aproximou, arma baixa. A mão buscou o cantil por instinto. Vazio. Ele ignorou. "Fica quieto", ordenou seco. Roy soltou um sopro quebrado. O terror nos olhos era físico. "Você também caiu." Clarence ajoelhou. Analisou rápido. Sem sangue, sem luta. Apenas desgaste. Como se o lugar tivesse drenado a alma do homem. "Há quanto tempo?" Roy fechou os olhos. Os dentes batiam. "Não tem tempo aqui. Só espera." O zumbido voltou. Clarence ignorou. Puxou Roy pelo braço, jogando o peso dele no ombro. 2 passos. O chão estalou. Um som de osso quebrando. Clarence travou. Fissuras finas corriam pela terra como veias. "Não pisa." Roy tentou gritar, a voz falhando de pavor. "Caraca!" A crosta cedeu. A perna de Clarence afundou. Ele rolou para trás, arrastando Roy. O buraco abriu de vez, escuro, fundo, cheiro de carniça. Clarence olhou para a borda. Estacas de madeira inclinadas, trapos e ossos espetados lá embaixo. "Não é para matar." Roy ofegou, agarrando o casaco de Clarence. "É para prender. Eles querem a gente vivo." Contornaram. O terreno à frente parecia limpo. Perfeito demais. Clarence testou o chão com a bota. Nada. Mais um passo. Roy apontou, a mão tremendo. A sombra. Olha a sombra. Uma linha fina cortava a luz na altura da canela. Um fio quase invisível. Clarence passou por cima. Tocou de leve. Estalo. Rochas acima cederam. Lascas afiadas explodiram onde eles estariam. Roy engoliu seco, o suor escorrendo. "Eles não querem que a gente corra. Eles querem que a gente pare." "Nem que pense." Clarence respondeu. Ele puxou o mapa. "Não." Roy agarrou o pulso de Clarence. O tremor dele era um aviso real. "Não abre isso agora. Tarde demais." O couro abriu. O mapa sibilou. Um chiado de estática rítmica, como se o papel estivesse respirando. As linhas de tinta tremeram e mudaram de lugar. Pulsando, Roy recuou, o pânico estampado no rosto. "Ele te encontra quando você usa isso." Ele sente a vibração. "Quem?" Roy não respondeu. Apenas apontou para a passagem entre as rochas que o mapa indicava. Estava lá. O caminho se moldando ao comando do papel. Clarence fechou o mapa. O chiado parou. "A gente anda quando ele deixa." Clarence disse. Roy soltou um riso sem vida. Ou quando ele precisa de carne nova. Avançaram. O ar gelou. A luz morreu. Clarence parou. "Para." Um clique seco veio de trás. Cordas tensionando. "Corre!" Clarence empurrou Roy. Laços subiram do chão como botes de serpente. Pum prendeu a perna de Roy e puxou com força bruta. Clarence segurou o braço dele no último segundo. O tranco quase deslocou seu ombro. "Solta!" Roy gritou, os olhos saltados. "Nem pensa." Clarence sacou a faca. Um corte rápido. A corda chicoteou para trás e sumiu na terra. Silêncio pesado. Os dois arfando. Roy encarou Clarence. O medo tinha dado lugar a uma dívida amarga. "Eu te devo uma. Me tira daqui e estamos quites." Avançaram mais alguns metros e o terreno abriu. Do outro lado, algo impossível. Verde, água, vida. Roy parou. O rosto dele mudou. Uma calma doentia. "É ali?" Clarence estreitou os olhos. A paz daquele lugar parecia uma armadilha maior. "Onde você ficou esse tempo todo?"
Roy não negou. É onde eles deixam você viver, se chegar inteiro. Clarence olhou o caminho silencioso entre eles e o oásis. E o que fica no meio? Roy demorou 1 segundo. O aviso final. O resto da sua alma. Clarence travou. O deserto morreu, mas o verde à frente era um cemitério mudo. O silêncio ali era diferente. Não era paz. Era a ausência de sinal. E isso incomodava mais. Roy deu o primeiro passo. O terreno entre eles e o oásis parecia estável. Nenhuma fissura, nenhuma sombra fora da ordem. Limpo demais. Clarence não confiou. Abaixou, pegou uma pedra e lançou à frente. Bateu no chão. Nada. Roy continuou andando. Não tem armadilha aqui, disse, baixo. Clarence seguiu atrás. Cada passo era testado. O corpo ainda respondia ao horror que tinham deixado para trás. A mudança foi lenta. A terra seca virou solo firme. O cheiro de sangue deu lugar à umidade podre. Água, fria, correndo em algum ponto invisível. O ar pesou, ficou vivo. Quando cruzaram a última faixa de pedra, o santuário se revelou. Árvores retorcidas, mas verdes. Um espelho de água parado no centro. O suficiente para sobreviver. O suficiente para ficar. Roy soltou o peso do corpo, quase de joelhos. Clarence permaneceu de pé, observando. A mão direita tremeu. Um espasmo involuntário que ele tentou sufocar, fechando o punho. Limpou o suor frio da têmpora com as costas da luva gasta. Aquilo não era natural. Era mantido. Eles estão vendo a gente, Roy disse. Clarence não respondeu. Já tinha sentido. Olhos, vários. Movimento mínimo nas bordas. Sombras que não pertenciam às árvores. 3 homens surgiram, silenciosos. Pintura seca na pele. Olhos firmes. Nenhuma arma levantada, mas todas prontas. Clarence não puxou a dele. Sabia que não daria tempo. Roy deu um passo à frente. Tá entregue. Clarence trincou a mandíbula, a mão voando para o cabo da arma antes de travar no ar. Sob o casaco, o mapa deu um solavanco violento, uma queimação súbita que marcou a pele das costelas. O papel não estava mais morto. O couro rangeu contra a costela diante da presença à frente. Um deles avançou meio passo. Mais velho, postura de pedra. Muata. O homem olhou direto para ele, sem pressa, sem hostilidade aberta. Os olhos desceram até o casaco de Clarence, onde o mapa estava escondido. O papel pulsou. Clarence sentiu a vibração contra a costela, um ritmo de tambor abafado que parecia responder ao olhar de Muata. Aquilo era o centro de tudo. Muata ergueu a mão, não como ameaça, como decisão. Um dos homens se moveu, abrindo espaço. Não era convite, era direção. Roy olhou para Clarence. Agora você entende. Clarence não respondeu. Seguiu. Passo firme, sem olhar para trás. O purgatório se fechou ao redor deles. Ali não era armadilha, era escolha. Pela primeira vez, Clarence percebeu. O mapa não me trouxe. Ele me chamou. Muata não falou de imediato. O silêncio entre eles não era vazio. Era avaliação. Clarence ficou de pé, sem baixar a cabeça. O corpo cansado, mas firme. Ele já tinha entendido que ali, qualquer gesto fora do lugar custava caro. Roy parou ao lado dele, não como prisioneiro, como alguém que já tinha escolhido. Muata deu um passo à frente. Os olhos não estavam em Clarence, estavam no mapa. Isso não pertence a você, disse em voz baixa. Clarence não respondeu. A mão não foi até o casaco. Pertence ao lugar, continuou Muata. Roy respirou fundo. Ele não sabia, disse. Muata olhou para Roy pela primeira vez, longo, medindo. E agora?
Roy sustentou o olhar. Agora ele sabe. O silêncio voltou, mais pesado. Clarence sentiu o mapa pulsar de novo, mais forte, como se estivesse reagindo à presença de todos ali. Muata ergueu a mão novamente. Dessa vez, apontou para o centro do oásis. Venha! Não era ordem, era sentença. Clarence caminhou. Cada passo parecia mais lento que o anterior, o ar mais denso, o corpo mais pesado. Quando chegou à beira da água, parou, olhou. O reflexo não era limpo. A superfície tremia sem vento, como se algo estivesse se movendo por baixo. Muata parou ao lado dele. Você viu? Disse. Lá fora. Clarence assentiu. Aquilo, Muata continuou. Foi feito pelos seus. Clarence não respondeu. Homens que vieram por ouro, Roy completou, baixo. E encontraram isso. Muata continuou. Eles não queriam só a terra, queriam apagar quem estava nela. Clarence apertou o maxilar. E você enterrou. Nós guardamos. Muata corrigiu. Silêncio. Clarence entendeu. Não era sobre esconder, era sobre impedir. Se isso sair daqui, Roy começou. Guerra. Clarence completou. Muata assentiu. E não termina rápido. Clarence ficou em silêncio. O peso caiu, não sobre o corpo, sobre a escolha. Ele podia sair, podia voltar, podia limpar o nome, mas aquilo iria junto e não ficaria só nele. Roy deu um passo à frente. Eu fico. Clarence virou o rosto. Não havia dúvida. Eu sei o que isso faz lá fora. Roy continuou. Eu vi o que fizeram aqui. Muata observava, sem interferir. Eles precisam de alguém que entenda os dois lados, Roy disse. Alguém que saiba o que chega antes de chegar. Clarence soltou o ar devagar. E você acha que consegue? Roy sustentou o olhar. Não sozinho. Silêncio. Clarence assentiu uma vez. Curto, decidido. Ele levou a mão até o casaco. Puxou o mapa. O couro parecia mais pesado agora, mais vivo. Clarence olhou para aquilo por um segundo, depois estendeu para Muata. O líder não pegou de imediato. Se você sair, disse, isso não pode existir. Clarence assentiu, sem hesitar. Ele rasgou, o som foi seco. O couro resistiu, mas cedeu. De novo e de novo, até não sobrar caminho, só pedaços. Muata observou, Roy também. Clarence deixou os restos caírem na água. Afundaram devagar, como se o lugar aceitasse de volta. Silêncio. Muata deu meio passo para o lado, abrindo espaço. Você pode ir. Clarence não agradeceu, não olhou para trás. Passou por Roy. Parou por um segundo. Não morre aqui, disse, baixo. Roy quase sorriu. Não é assim que funciona. Clarence seguiu. O caminho de volta não era o mesmo, mas, dessa vez, o terreno não reagiu. Não tentou prender. Não tentou confundir. Só deixou. Horas depois, talvez dias, Clarence saiu. Dust Hollow ainda estava lá. O xerife também. E a acusação intacta. Clarence não explicou, não tentou. Montou no primeiro cavalo que encontrou e sumiu de novo. Dizem que ele encontrou o ouro. Outros dizem que enlouqueceu. Alguns que nunca existiu. Mas em noites mais silenciosas, há quem jure ouvir passos no deserto. E um homem, vigiando um caminho que ninguém mais deveria encontrar. Clarence voltou sem nada, sem prova, sem resposta, sem nome limpo. Dust Hollow continuou igual. O xerife também. Roy Phillips nunca voltou. E o mapa nunca mais apareceu. Alguns dizem que era ouro, outros, mentira. Clarence nunca corrigiu ninguém. Ele evaporou. Deixou apenas o rastro de uma bota torta na poeira
e mentiras sussurradas em copos de uísque barato. Mas quem cruza o deserto em silêncio demais sente que ainda existe um caminho e alguém vigiando, não para impedir a entrada, mas para garantir que ninguém volte.